Muito bem, nessa aula nós vamos cuidar então dos dados da empresa e o roteiro do nosso agente Cleston. Então na aula passada eu mostrei para vocês os dados do agente, não é isso? E aí o próximo item aqui, o próximo campo, são os dados da empresa. O nosso agente, ele representa a nossa empresa. Então é como se fosse um colaborador ali, um funcionário. Então pode acontecer do cliente perguntar alguma informação da empresa ou alguma especialidade que a empresa tenha, ele precisa saber também. Então, nesse campo de dados da empresa é onde você vai fornecer o nome da empresa e também vai descrever aqui sobre a empresa. Então é claro que tudo isso aqui que eu peguei são informações aí fakes, né, criadas apenas para eu conseguir demonstrar aqui na aula. Então eu coloquei que o Cleston, ele é um agente, né, que ele vai agendar consultas de uma empresa, né, de um hospital ali, de uma clínica chamada Hawkins. E aí você tem aqui o Instituto Hawkins, né, então tem toda a informação que é uma área de saúde, acolhimento humano, diferentes clínicas tradicionais, então tem várias informações, a missão da empresa, né, o que a empresa faz, qual que é a especialidade, enfim, tem todas as informações aqui. Tudo que você achar que seja pertinente para o seu negócio, você vai colocar aqui. Inclusive o site da sua empresa também, você pode deixar ele aqui, informações sobre filiais, matriz, você coloca tudo aqui nessa informação referente aos dados da empresa. Depois que você preencheu os dados do agente, definindo o comportamento dele e os dados da empresa, a gente vai para o roteiro, que é a parte final, para a gente poder criar o nosso agente. O roteiro, basicamente, você vai colocar igual eu fiz aqui, ó, número 1, número 2, número 3, você vai colocar o quê? As etapas. Lembra lá em dados de agente que a gente colocou uma regra para ele? Que ele nunca pode mudar a ordem das etapas? Pois é, são essas etapas do roteiro. Nós temos um objetivo aqui, que é qual? Fazer com que o agente ele consiga agendar a consulta médica. Então, qual que é a missão desse assistente? Ó, ele vai dizer aqui, né, no caso a clínica, tal, que ele é especializado em suporte ao paciente, gestão de saúde. Esse é o papel dele, ó, tirar a necessidade do paciente e conduzi-lo ao agendamento confirmado de uma consulta. O tom deve ser profissional, empático, ágil, enfim. Então tem toda a informação falando que o quê? A primeira missão dele é conduzir ali o cliente, né, o paciente nesse caso, para que ele faça o agendamento. Ou seja, para alguém entrar em contato com o Cleston, seria uma pessoa que busca o agendamento. Ele está sendo treinado para isso, né? A IA, ela é uma machine learning. Então, quanto mais ela vai pegando informações, ela vai aprendendo. Então, ele está sendo treinado para isso. Em segundo lugar, ele tem os objetivos operacionais para poder conduzir o paciente ali para o seu agendamento. Então ele tem o que ali, ó, identificar se a especialidade buscada ela é atendida pela clínica, coletar dados básicos para fazer a triagem, ou seja, os sintomas, a urgência, o convênio, né, ou seria particular, entender a disponibilidade do paciente. O sucesso é o lead aceitar dia e horário sugerido ou solicitar agenda. Por que a gente coloca o sucesso é? Porque esse agente ele vai ser configurado dentro do bot. No módulo 5, lá na aula do bot, eu ensinei vocês ali a fazer a configuração, né, do agente dentro do bot. E lá a gente tem a opção de sucesso e falha. Né? Eu acho que vocês lembram disso na aula que vocês viram. Então ele está dizendo aqui o que ele considera que seja sucesso para o bot poder avançar. E aí para a etapa lá do bot, que seria transferir para um atendimento humanizado ou então realizar a integração com o Google Agenda e fazer o agendamento de forma automática ali para o cliente. E aí tem perguntas de qualificação que podem ser feitas. Então, por exemplo, qual o motivo principal da sua consulta hoje? Você possui convênio médico ou seria atendimento particular? Ou seja, você vai colocando várias observações aqui para ele seguir um roteiro como se fosse uma pessoa mesmo atendendo. Ó. O 3, ó, identificação de urgência e janela de horário. Então, ele vai seguindo. Tá vendo? Aí, no final, a gente coloca, como a gente colocou lá em cima o sucesso, no final a gente precisa colocar também o que ele pode considerar que seja uma falha.
Porque vocês lembram lá do bot, né? Tem o sucesso e tem a falha. Se o paciente pedir para falar com alguém humano, ou seja, de repente o cliente ele identifica que é um bot ali, e aí ele fala, não, quero falar com alguém humano. Então, se ele disser isso automaticamente, ele tem que entender, o bot precisa entender lá no fluxo que é uma falha. Então, por isso que no roteiro a gente coloca que isso é uma condição de falha. Se a especialidade não for atendida pela clínica, ele está pedindo uma coisa ali que o nosso agente ele não consegue ajudar. Aí ele também é considerado falha. Se o paciente parar de responder por mais de um dia, para o atendimento também não ficar preso ali no agente, isso aí também é transferido, né, de acordo ali com a falha que a gente coloca no bot. Então, pessoal, é muito importante que esses 3 pilares eles sejam configurados de forma correta. Os dados do agente definindo os comportamentos, os dados da empresa, com o máximo de informações da empresa que vocês puderem colocar aqui, e o roteiro colocando toda a etapa que esse agente ele deve seguir.